Fala pessoal, beleza? Tô aqui em casa, na quarentena. Vocês viram que é aqui em casa, né? Pano de fundo, tudo certo, né? Então, gente, em algumas turmas eu comecei a falar de coloides, em outras eu cheguei até a terminar, mas como foi bem corrido, eu acho interessante a gente rever essa parte de coloides, para a gente finalizar tudo certinho, todas as turmas, certo? Para a gente poder dar prosseguimento aí na nossa matéria, tudo bem? Então, vou colocar alguns slides aqui para poder trabalhar com vocês direitinho, certo? E a gente conseguir dar continuidade na matéria aí da melhor maneira possível, ok? Beleza? Galera, então vamos lá. Parte de coloides, tá? Tem alguns alunos que chegam aí no terceiro ano, chega no curso e não lembra sobre o que é coloide, né? Às vezes alguns até falam que nem viram, né? Essa parte de coloides. Então vamos tentar entender um pouquinho sobre isso, tudo bem? Então, lá na plataforma estará os slides, né? Junto desse nosso vídeo aqui, ok? Galera, para a gente falar de coloides, a gente tem que começar com a parte de dispersões, né? Entender o conceito de dispersões, tudo bem? Então, dispersões são sistemas formados por uma substância denominada disperso, disseminada em outra denominada dispersante, que é o dispergente. Quando a gente estudou soluções, a gente viu que as soluções são formadas pela junção entre o quê? Soluto e solvente, né? Então, o soluto ele está dissolvido no solvente. Então, é como se o soluto equivalesse ao disperso e o solvente fosse equivalente ao dispersante ou dispergente, certo? Então, as dispersões elas podem ser classificadas em soluções, que a gente já viu, em coloides ou dispersão coloidal, e em suspensões. A diferença primordial, básica entre elas, é o tamanho médio das partículas dispersas, né? As soluções têm tamanho médio menor que 1 nanômetro. Então, aquilo que está dissolvido, né, no caso das soluções, o soluto, eles têm tamanho menor que 1 nanômetro. Lembrando que nano equivale a 1 vezes 10 a menos 9 metros, né? Na dispersão coloidal ou coloides, as partículas dispersas, elas têm entre 1 e 1000 nanômetros, ou seja, são partículas um pouco maiores. Enquanto que nas suspensões, né, essas partículas dispersas, elas têm tamanho acima, maiores do que 1000 nanômetros, ok? Então, a principal diferença entre soluções, coloides e suspensões é essa, o tamanho médio das partículas. Por causa dessa diferença de tamanho, a gente tem algumas outras diferenças entre eles, né? Então, tá aí as características das dispersões, né? Então, nós temos as soluções, né? Que tem um sistema homogêneo, ou seja, apresenta uma única fase. Nós temos os coloides e as suspensões, que são sistemas heterogêneos que apresentam mais de uma fase, ok? Então, por causa daquele tamanho daquelas partículas lá, é que a gente vai ter essas diferenças dessa tabelinha que eu estou colocando aí para vocês, né? Então, primeira característica é a visibilidade das partículas dispersas. Nas soluções, a gente não consegue vê-las com nenhum tipo de aparelho. Quando você vai para os coloides, a gente até consegue enxergá-las, desde que a gente utilize um ultramicroscópio. Ou seja, no microscópio comum, a gente não enxergaria essas partículas, certo? Já nas suspensões, a gente consegue enxergá-las a olho nu, ou ao microscópio comum. Então, vou dar um exemplo de cada para você poder lembrar, para você poder entender. Soluções, exemplo, água com sal, né? O sal de cozinha. Então, quando a gente coloca o sal de cozinha em água, a gente tem a separação do Na+, e do Cl-, né? Esses íons vão ser partículas menores que 1 nanômetro. A gente não vai conseguir enxergá-la com nenhum tipo de aparelho. Quando a gente pega um coloide, então vou dar o exemplo de um coloide, uma gelatina, certo? As partículas dispersas, nós conseguimos enxergá-las somente num ultramicroscópio, ok? E nas suspensões, vou dar como exemplo a água com terra, né? Você pegar a terra e misturar com água, ok? Aí, a gente consegue enxergar as partículas dispersas a olho nu. A gente consegue enxergar a terra ali a olho nu e, no máximo, com um microscópio comum, a gente já consegue enxergar essas partículas, ok? Sedimentação das partículas dispersas é a segunda característica. Na solução, não ocorre sedimentação com nenhum processo. Então, o sal de cozinha que está disperso na água, ou seja, o sal de cozinha que está dissolvido na água, ele não vai sedimentar, precipitar em hora nenhuma, certo?
Já nos colóides, a gente pode promover essa sedimentação, desde que a gente utilize uma ultracentrífuga, certo? Então, com centrífuga normal, a gente não consegue fazer a sedimentação das partículas dispersas no colóide. Já nas suspensões, ela ocorre a sedimentação de maneira espontânea, certo? Pela ação da gravidade, ou, se a gente precisar, um auxílio de uma centrífuga simples. Então, todas essas diferenças baseadas naquele primeiro slide, né? Naquela questão do tamanho das partículas, ok? Filtração das partículas dispersas. Na solução, elas não são retidas por nenhum tipo de filtro. Então, se eu passar água com sal dissolvido por qualquer tipo de filtro, nada vai ser retido, porque as partículas dispersas são muito pequenas, não tem como retê-las, né? Se a gente pegar os colóides, a gente consegue separá-las desde que a gente utiliza um ultrafiltro. Se a gente utilizar um ultrafiltro, a gente consegue separar esse disperso, né? E nas suspensões, a gente pode usar um filtro comum. Se eu usar água com terra num filtro comum, a água vai atravessar e a terra vai ficar o quê? Retida, né? Então, essas são as três principais características. Eu ainda acrescentei mais duas, né? Com relação à natureza do disperso, as soluções elas podem ser formadas, né? O soluto das soluções podem ser formados por átomos, íons ou pequenas moléculas. Os colóides, como são partículas um pouquinho maiores, elas são formadas por um aglomerado de íons, átomos ou moléculas, ou mesmo macromoléculas. E nas suspensões, como as partículas são muito grandes, comparadas com a das outras dispersões, são grandes aglomerados de átomos, íons ou moléculas que estão presentes no disperso, ok? Já no comportamento em um campo elétrico, a gente tem dois tipos de soluções que a gente viu anteriormente, né? A gente tem as soluções não eletrolíticas e eletrolíticas. Não eletrolíticas podem ser chamadas de moleculares e eletrolíticas de iônicas. As moleculares não conduzem corrente elétrica, né? E as iônicas conduzem corrente elétrica, ok? Afinal, nós vamos ter íons livres. Tendo íons livres, ocorre a condução de corrente elétrica. Nos colóides, as partículas possuem mesma carga elétrica. Então, por exemplo, lá nas soluções, o Na-Cl, você tem um Na+, e tem um Cl-, certo? São partículas que têm cargas diferentes. No caso dos colóides, as partículas possuem mesma carga elétrica. Por isso, todas migram para o mesmo sentido em um campo elétrico, ok? Já nas suspensões, as partículas não se movimentam em um campo elétrico porque você não tem a presença de cargas, ok? Então, essas são as características para a gente diferenciar a solução de colóide de suspensões. Principalmente as três primeiras características são muito baseadas onde? Na diferença do tamanho das partículas do disperso presente na dispersão, ok? Tipos de colóides? Estão aí, gente, alguns tipos de colóides para vocês, né? Então, por exemplo, aerossol líquido ou sólido. Então, o líquido, você tem o líquido, né? A fase dispersa no líquido e a dispersão na fase gasosa. Exemplo, neblina. Da neblina, você tem algumas gotículas que são dispersas, espalhadas onde? No ar atmosférico, que é um gás. Então, você tem esse aerossol líquido. A gente tem um aerossol sólido, né? A fase dispersa, que é um sólido, e a fase de dispersão, o gás. Então, por exemplo, a fumaça, a poeira. A gente não consegue enxergar a fumaça. A gente consegue enxergar o quê? As partículas sólidas que estão dispersas, espalhadas no gás, ok? A gente tem espuma sólida, né? Então, estão aí exemplos para vocês. Nós temos a emulsão e a emulsão sólida, né? Então, por exemplo, quando você pega essa emulsão líquido no líquido, exemplo, leite, maionese, né? Você tem um líquido espalhado em um outro líquido. Então, quando você vai fazer maionese, né? Você tem como se fosse o quê? O óleo, né? Você tem ali as gotículas do óleo que estão espalhadas, dispersas na água, por exemplo. Não é isso? Por isso que tem que se colocar ovo, que tem uma proteína do ovo que ajuda na questão de quê? Do caso do óleo, poder se espalhar na água, né? Porque a gente sabe que o óleo não é dissolvido pela água. Você tem o sol sólido, tem alguns exemplos aí. Faltou nessa tabelinha, gente, só o gel. O gel é importante, né? Então, o gel, a gente tem a fase dispersa, que é um líquido, ok? E esse líquido, ela está dispersa em um sólido, tudo bem? E aí você tem aquele aspecto do gel. Então, gelatina, gel para cabelo, tudo isso são exemplos de colóides que a gente pode classificar como se fosse um gel, tudo bem? Diferenciação entre colóide e solução. Uma das maneiras que a gente tem, além daquele quadrinho que eu coloquei comparativo para vocês, é a questão do efeito Tyndall ou Tyndall.
É um efeito óptico de espalhamento ou dispersão da luz provocado por partículas de uma dispersão coloidal. Então, olha só, eu coloquei essas duas figuras nesses slides aí para você ver o seguinte. Acho que todo mundo já percebeu, né? Quando às vezes entra alguma frestinha de algum raio solar, a gente consegue enxergar a dispersão da luz, né? Então, isso é provocado pelo efeito Tyndall. Por quê? Porque a gente tem, né, a poeira espalhada onde? No ar atmosférico, formando como se fosse um coloide. E aí, quando você tem essa luz ela espalha, né, ocorre a dispersão dessa luz. Olha a segunda figura aí. A gente tem esse líquido amarelo e esse líquido vermelho, tá vendo? Se você observar, no líquido vermelho a gente consegue enxergar o espalhamento da luz, diferentemente do líquido amarelo, certo? Ou seja, eu estou conseguindo diferenciar que a solução que amarelo, né? O amarelo aí é uma dispersão, no qual a gente pode classificar como sendo uma solução, porque não tem a dispersão e espalhamento da luz. Se você pegar o líquido vermelho, a gente pode classificar essa dispersão como sendo o quê? Um coloide, porque tem o espalhamento da luz, certo? Essa é uma maneira da gente conseguir diferenciar coloide de solução, ok? Movimento browniano, né, mais para citar mesmo, é um fenômeno pelo qual partículas pequenas suspensas em um líquido tendem a se mover em caminhos aleatórios através do líquido. Então, gente, as partículas que estão suspensas no líquido, elas se movem. Então, elas se movem em caminhos aleatórios ali no líquido, ok? Então, essas bolinhas vermelhas representam como se fossem essas partículas suspensas e essas bolinhas azuis aí como se fosse o líquido, ok? Essas bolinhas vermelhas, que são as partículas que estão suspensas nesse líquido, elas se movem de maneira o quê? Aleatória. Elas não têm um movimento organizado. Isso é o que a gente chama de movimento browniano. Tudo bem? Estamos quase finalizando coloides, porque coloides realmente é pouquinha coisa, mais para citar algumas situações, tá? São menos importantes em questões do que, por exemplo, soluções, que nós tivemos várias aulas, né? Então, os coloides aquosos, as dispersões coloidais mais importantes são as aquosas, que podem ser classificadas em relação ao disperso em coloides hidrofílicos ou hidrofóbicos, né? Hidrofílicos, hidro, água, fílico, afinidade, ou seja, afinidade pela água, né? Então, as partículas do disperso possuem grupos com afinidade pela água em sua superfície, os quais ajudam a manter em particular em suspensão. Então, os grupos hidrofílicos normalmente contêm átomos de oxigênio ou nitrogênio, certo? Então, a gente sabe que o oxigênio e o nitrogênio são dois átomos de grande eletronegatividade. Então, a maioria dessas moléculas tem tanto o oxigênio quanto o nitrogênio, vai ter muita polaridade, vai ter uma polaridade acentuada e, consequentemente, vai ser um grupo hidrofílico. Então, essas partículas, certo? Que são hidrofílicas, ajudam a manter elas em suspensão. Tudo bem? Já os hidrofóbicos, hidroágua fóbico, né? Fobia, não tem afinidade, certo? As partículas do disperso não possuem afinidade pela água. Os principais exemplos são as dispersões coloidais formadas por água e gordura, por exemplo, leite e maionese. A preparação desse tipo de coloide requer a presença de substâncias estabilizadoras, denominadas agentes emulsificantes, e a ausência delas provoca a separação das fases do coloide. Então, gente, para ficar mais fácil você entender isso, é igual, por exemplo, quando você tem água e óleo. A água fica embaixo, o óleo fica em cima, certo? O óleo não se mistura com a água. Se a gente colocar, por exemplo, detergente e misturar, você vai ver que o óleo ele vai ficar no meio da água. Por quê? Porque o detergente é uma substância capaz de quê? De juntar o polar com o apolar. Pelo fato do detergente ter as duas características ao mesmo tempo. Ok? Então, a mesma coisa, quando você faz maionese. Por que você coloca o ovo? Porque ela tem uma proteína que ajuda o quê? O óleo, né? Ajuda o azeite, o óleo, a ficar disperso, a ficar espalhado no meio aquoso. Tudo bem? Então, isso é o que eu estou falando em relação a essas substâncias estabilizadoras, pelo qual a gente chama de emulsificante. Por isso que o detergente é um exemplo de uma substância, um agente emulsificante. Certo? Para a gente finalizar, é a eletroforese. O fenômeno da eletroforese ocorre quando um colóide é submetido a um campo elétrico e todas as micelas migram para o mesmo eletrodo. Gente, lá naquela tabelinha inicial, falei para você o quê? Que o disperso presente no colóide, eles têm as mesmas cargas. Então, eles vão migrar, né, sempre para o mesmo quê? Eletrodo, pelo fato deles terem a mesma
carga, não é isso? Então, ó, quando as micelas forem positivas, se é positivo, vai migrar para qual polo? Polo negativo, certo? Então, quando as micelas forem positivas, elas migrarão para o cátodo, que é o polo negativo, para onde vão os cátions. Esse fenômeno é denominado cataforese. Então, quando você ouvir o termo cataforese, tem a ver com o quê? Com a migração das partículas positivas indo para o polo em direção ao polo negativo, certo? Já quando as micelas forem negativas, elas vão migrar para onde? Para o ânodo, que é o polo positivo, para onde vão os ânions, ok? Esse fenômeno é denominado anaforese. Então, a anaforese, essas partículas, essas micelas negativas, elas vão para onde? Elas vão ser atraídas para o polo positivo. Então, são dois termos que caem pouco em provas, mas, de qualquer maneira, importante citar para vocês aí, tudo bem? Então, gente, colóides, basicamente isso, certo? Colóide, pouca coisa para falar, é mais para citar mesmo, para vocês, caso em algum momento caia em alguma prova aí para vocês, tudo bem? Então, achei melhor fazer assim, mostrar os slides, falar um pouquinho para vocês, mas entre colóides e soluções para as provas de vestibular, de uma maneira geral, soluções é muito mais importante, por isso que a gente dá muito mais ênfase, retira muito mais aulas para falar para vocês, comparados com colóides. Beleza, galera? Então é isso, espero poder ter ajudado e vamos continuar nessa sequência aí, todo mundo se cuidando muito bem, tá bom? Valeu, gente, grande abraço. Tchau.